que vocês estejam bem. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o filo Nematoda, né, os vermes cilíndricos, falar um pouquinho de algumas características desse filo que são importantes a serem estudadas e as doenças. Então, lembrando que toda vez que a gente for falar de doença, é importante saber o agente etiológico, a forma de contágio, a profilaxia, quais são os hospedeiros, você tem um ou você tem mais hospedeiros, são pontos que a gente tem que saber de cada doença, e são doenças bem cobradas nos vestibulares. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês a aula. Primeiro, nós vamos ver algumas características desses animais, né? E depois a gente entra nas doenças, tá bom? Ó, o reino animal, ele é dividido aqui nos filos, né, o filo porífera, quinidária, plateumintos, nemátodas, molusca, anélida, artrópoda, equinodermata e o cordata. Então, os nemátodas, eles estão aqui, ó, os nematódios. O que que a gente já vê aqui de característica, de novidade evolutiva que foi herdada, características herdadas e de novidade evolutiva? Os nematódios, eles são triblásticos, ou seja, tem os 3 folhetos embrionários, equinodermo, endoderma e mesoderma, ectoderme, aliás, desculpa, ectoderme, mesoderme e endoderma. Simetria bilateral, são protostômios, ou seja, a boca é originada primeiro, né, o blastóporo origina a boca primeiro e são pseudocelomatos. O que isso significa? Que tem a cavidade, mas ela é parcialmente revestida pela mesoderma, tudo bem? Outra coisa que é muito importante nesse filo é que o sistema digestório é completo, tem boca e ânus. É o primeiro filo a ter o sistema digestório completo e depois essa característica passa a ser herdada pelos demais filos até chegar no último dos cordados, tá? Então isso é bem importante, saber aqui classificações quanto ao desenvolvimento embrionário e saber que é o primeiro filo a ter o sistema digestório completo. Representantes: lombriga, necator, ancilóstoma, afilária, que são agentes etiológicos das doenças, né? Como eu já falei, eles são triblásticos, protostômios e pseudocelomados, corpo cilíndrico, então são os vermes aqui com corpo cilíndrico, a gente vê que tem a cavidade, mas essa cavidade ela é parcialmente revestida por mesoderme, porque a cavidade também tem contato com células da endoderme, por isso que eles são pseudocelomados, tá? Simetria bilateral, vida livre ou parasita, então, como novidades, pseudoceloma e sistema digestório completo. Em relação ao sistema circulatório e respiratório, eles não possuem, e a digestão é dentro e fora da célula, né? No meio intra e extracelular. Outras características também que são importantes, por exemplo, é o sistema excretor. O sistema excretor desses animais é em tubo H. Esses tubos, ou também chamados de renetes, têm um poro excretor e os excretas vão ser liberados aqui por esse poro excretor. Aqui a gente vê a lombriga e ela tem o poro excretor por onde saem esses excretas nitrogenados. Esses animais, então, né, o sistema excretor, ele costuma ser cobrado também por diferenças, né? Então, diferenças entre excreção, forma de excreção desses animais, tá? Sistema nervoso, um anel ganglionar. Então, a gente vê aqui o gânglio nervoso, e partindo desse anel ganglionar, os nervos dorsal, ventral, por todo o corpo do animal. Esses animais, eles têm a capacidade de realizar movimentos ondulatórios para se locomoverem e tem também uma cutícula protetora e resistente, né, que os protegem, inclusive os parasitas, né, inclusive aqueles que são parasitas são bem protegidos por conta dessa cutícula protetora. Em relação à reprodução, que a gente
o que é muito importante a gente saber, né, em relação a essa reprodução sexuada, é que esses animais, eles têm dimorfismo sexual. O que que isso significa? Que o corpo é diferente, né, tem uma diferença que a gente consegue visualizar entre a fêmea e o macho, tá? E aqui, por exemplo, os machos, eles têm esse gancho, um gancho que é capaz de segurar a fêmea na cópula, tá? Aqui o ganchinho tá aqui também. Eles têm esse gancho que é capaz da fêmea ser segurada ali no momento da cópula e é presente nos machos. As fêmeas, elas são maiores, né, do que os machos. A maioria tem sexo separado e o desenvolvimento é indireto ou direto, né? Quando ele é indireto, ele tem a presença da larva, e quando ele é direto, não tem a presença da larva, tá? Essa é a diferença entre desenvolvimento direto e indireto. Indireto sempre terá a presença de uma larva. Bom, sabendo essas características gerais, agora a gente vai para as doenças. Quais? Ascaridíase, ancilostomose, filariose e enterobiose. Então, para cada doença, a gente vai ver o agente etiológico, os hospedeiros, o ciclo reprodutivo e algumas características particulares, né, de cada doença, tá? Então, são doenças que costumam aparecer bastante, que caem bastante, então é importante de serem estudadas, principalmente aquelas que estão associadas à falta de saneamento básico, né? Como isso é um problema aqui no país, eh, a incidência ela é alta dessas doenças aqui, tá? Começando pela ascaridíase. A ascaridíase, lombriga, todo mundo conhece a lombriga, famosa. Qual que é o nome científico, né, da lombriga? Ascaris lumbricoides, Ascaris lumbricoides, sendo que o humano é o único hospedeiro da doença, por isso que é um parasita monoxênico. Completa o ciclo de vida, realiza a reprodução em um único hospedeiro. Monoxênico é aquele que completa o ciclo de vida em um hospedeiro somente. Ascaris são dioicos, né, então tem o macho e tem a fêmea, com o dimorfismo sexual que a gente viu. Local é o intestino delgado no hospedeiro, então lá no intestino delgado haverá reprodução sexuada, a gente vai ver o ciclo. A forma de contágio é pela ingestão de ovos de ascaris. Então, vamos supor que tem ovos no ambiente. Pela falta de saneamento básico, pessoas que estão com ascaridíase, elas defecam no ambiente, liberam as fezes ali com os ovos contaminam o ambiente, contaminam o alimento, contaminam a água, não tem saneamento, não tem esgoto canalizado. E uma outra pessoa pode consumir esse alimento ou lavar o alimento com a água que não foi tratada e acabar ingerindo esses ovos. Então, a forma de contágio é através do ambiente, né? Tem um importante papel do ambiente nessa contaminação. Quais são os sintomas? Desnutrição, complicações cardiovasculares, intestinais e pulmonares, e a gente vai ver o porquê dessas complicações cardiovasculares, intestinais ou pulmonares, porque é um ciclo importante aqui, tá? Profilaxia, como prevenir a doença? Tratar os doentes, saneamento básico, então sempre que tiver a contaminação pelo ambiente, a forma de prevenção, a principal é o saneamento básico. Higienização das mãos, higienização dos alimentos, para não ingerir, né, esse ovinho aqui, que é o ovinho de ascaris lumbricoides. Então, aqui mais uma foto, né, dos adultos, da fêmea, do macho e os ovinhos deles, da fêmea especificamente. Então, como que é
esse ciclo, né? O ciclo da ascaridíase é também chamado de ciclo de Loos ou ciclo pulmonar. Por quê? Porque envolve pulmão, coração e intestino. Por isso que eu falei que as complicações são cardiovasculares, pulmonares, intestinais, porque envolve esses órgãos nesse ciclo e a gente vai ver o porquê, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar ciclo de Ló, ciclo pulmonar, já saibam que esses órgãos eles estão envolvidos. Então, também sabemos que a contaminação é pela ingestão de ovo. Então, o ambiente ele está contaminado, o hospedeiro, o que é o único o humano, libera as fezes com os ovos. E esses ovos, eles se desenvolvem no ambiente, né? A larva se desenvolve, na verdade, dentro do ovo. E esse ovo, com a fase larval, ele vai ser ingerido, tá? Que é essa L3 aqui significa a fase larval, tá? Enfim, esse ovo, ele é ingerido. E quando ele é ingerido, o ovo ele desce aqui pelo sistema digestório. Ele desce pelo sistema digestório e chega aqui no intestino delgado. Quando ele chega no intestino delgado, ele eclode. Então, o ovo eclode no intestino delgado e libera as larvas. O que vai acontecer com essas larvas? Essas larvas, elas são absorvidas pela corrente sanguínea. Elas caem na corrente sanguínea. E quando elas caem na corrente sanguínea, o sangue vai levar para tudo que é canto no corpo, né? Então, o sangue com as larvas passa pelo coração, chega até o pulmão, e quando chega até o pulmão, essas larvas, elas conseguem alcançar o sistema respiratório. Então, elas saem do vaso sanguíneo, ali na região dos pulmões, e alcança aqui os bronquíolos, os alvéolos, bronquíolos, brônquios, até chegar aqui na traqueia. Quando chega na traqueia, né, nessa região aqui do pescoço, isso causa uma irritação na garganta, né? Uma irritação na pessoa, e a pessoa começa a tossir. Mas ela tá tossindo o quê? Ela tá tossindo as larvas. E conforme ela tosse, né, quando a gente tosse, a gente engole, né? Você tosse e engole. Então, tossiu, chegou até a região da boca, né? Porque sai do sistema, tem a comunicação aqui entre o respiratório e o digestório. Essas larvas, elas saem da traqueia, vão aqui para a região aqui o sistema digestório, né? Em verde, tosse e deglute. Então, quando a pessoa engole, aí volta pelo sistema digestório, volta até o intestino delgado de novo. Então, as larvas percorrem o intestino delgado, percorrem o sistema digestório, chegam no intestino delgado, e no intestino delgado, elas se transformam, se desenvolvem em vermes adultos e se reproduzem. Então, os vermes adultos se reproduzem aqui no sistema digestório, né? Especificamente no intestino delgado, produzem os ovinhos e os ovinhos eles circulam aqui dentro do intestino, né? Intestino delgado, intestino grosso, formação das fezes, participa da formação das fezes ali e saem junto com as fezes. Então, o ciclo de Loos, o ciclo pulmonar é isso. É um envolvimento aqui do sistema cardiovascular, pulmão e intestino, porque ingere os ovos eclodem em larva, a larva alcança a corrente sanguínea, chega até o pulmão, entra no sistema respiratório, sobe, né, chega na traqueia, causa uma irritação, se comunica com o sistema digestório, pessoa tosse e engole. Então, volta pelo sistema digestório mesmo até o intestino delgado. Lá se reproduzem, se viram vermes adultos, se reproduzem, produzem os ovinhos e esses ovinhos saem junto com as fezes. Tudo bem?
Outra doença que é muito parecida com a ascaridíase é a ancilostomose, ou amarelão, ou doença do Jeca-Tatu, que é um personagem de Monteiro Lobato, que é um personagem que via cansado, anêmico, que são sintomas dessa doença, da ancilostomose. Agente etiológico, Ancilostoma duodenale, Necator americanus. Também, humana único hospedeiro, é um ciclo monoxênico. Os vermes, eles são dioicos. O local de reprodução é no intestino delgado do hospedeiro, só que a contaminação é diferente. Cuidado com isso. A contaminação na ascaridíase é pela ingestão de ovos. A contaminação aqui é pela penetração ativa das larvas na pele do hospedeiro. Então, o hospedeiro, muitas vezes, ele está andando descalço e as larvas vêm, estão no ambiente, as larvas, e elas penetram e alcançam direto a circulação, né? Nas caridias, a gente viu que o ovo chega e eclode no intestino, é engolido e chega e eclode no intestino. Aqui não, a larva, ela já está em larva, então ela alcança a corrente sanguínea direto, tá? Sintomas: desnutrição, complicações cardiovasculares, intestinais e pulmonares por causa do ciclo de Loss, anemia e fezes com sangue, já que esse verme, ele é hematófago, ele se alimenta de sangue, ele tem esses dentinhos aqui, a gente vai ver, e fica lá no trato digestório corroendo, né, o trato digestório. Profilaxia, tratar os doentes, saneamento básico sempre e andar de calçados. Ancilostoma duodenale, tem essas lâminas mais afiadas, né, esses dentinhos mais afiados, e o Necator americanus, ele tem essas lâminas cortantes. De qualquer forma, são vermes que machucam, né, então, eles querem se alimentar ali do sangue, eles ficam raspando, mordendo, então isso machuca o intestino e a pessoa libera as fezes com sangue. Como que é o ciclo? Semelhante da ascaridíase. Então, lembrando que é o ciclo de Loss, é um ciclo pulmonar. Tem liberação de fezes com ovos no ambiente. No entanto, o ovo eclode no ambiente. O ambiente quente, úmido, isso é o paraíso para esse ovo aqui eclodir. Eclode, libera as larvas, que também são chamadas de filarioides, e essas larvas estão ali no ambiente e elas vão penetrar na pele do hospedeiro, né? Então, se a pessoa for descalça, fica mais fácil aqui, elas vão conseguir penetrar. Então, quando elas penetram, elas atingem direto a corrente sanguínea, chegam até o coração, né? Que o sangue é direcionado para o coração. Do coração chega aos pulmões e essas larvas, elas novamente atravessam o sistema circulatório, passam aqui pelo sistema respiratório. A pessoa vai tossir, de novo, tosse, deglute a larva e a larva desce pelo sistema digestório. Quando desce pelo sistema digestório, lá no intestino delgado, que daí é a primeira vez que está chegando no intestino delgado, tá? É a primeira vez. Esses vermes, na sua forma adulta, vão se reproduzir, produzem os ovos e a pessoa vai liberar esses ovos com as fezes. Então, é um ciclo semelhante ao das caridíase, só que qual é o ponto aqui? A contaminação. Nas caridíase tem a contaminação direto pelo ovo. Aqui não. A contaminação é pela larva, tá? Pela larvinha, então ela já cai direto na corrente sanguínea. E ele só chega, o verme, ele só chega uma vez no intestino delgado. Na ascaridíase, chega duas vezes, tá bom? Outra doença, outras duas, né? Filariose e enterobiose, são bem conhecidas também. A filariose, popularmente chamada de elefantíase, que causa um inchaço muito grande nos membros, agente etiológico, Wuchereria bancroft,
É um parasita heteroxênico, ou seja, completa o ciclo de vida em 2 hospedeiros. Em 2 hospedeiros aqui, tem hospedeiro intermediário. E é dioico. Isso significa que também tem sexo separado. Tem o macho e tem a fêmea. Quem é o hospedeiro intermediário? É a fêmea do mosquito Culex, que é uma fêmea hematófaga. Na fêmea ocorre reprodução assexuada, né? A reprodução ali no estágio larval, reprodução assexuada, por isso que é um hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo é o humano. Então, sempre em hospedeiro intermediário, o conceito mesmo de hospedeiro intermediário é que ocorre reprodução assexuada. E hospedeiro definitivo ocorre reprodução sexuada, tá? Forma de contaminação: picada do mosquito, da fêmea, é fêmea, tá? E ele vai agir, esse parasita, ele age nos vasos sanguíneos e nos vasos linfáticos, né? Ele causa um entupimento nos vasos. Sintomas: obstrução ou entupimento dos vasos linfáticos, extravasamento da linfa, que é o líquido que circula nos vasos linfáticos, e inchaço desses órgãos. Profilaxia: quando você tem um vetor, normalmente o combate é pelo vetor. Vetor, telas de proteção e uso de repelente. São algumas medidas, tratar os doentes também. São algumas medidas de prevenção da doença. Então, essa doença, ela causa esse inchaço aqui nos membros, inferiores, membros superiores. Essa daqui é a filária, o agente etiológico da filariose, da elefantíase, popularmente chamado, né? O mais correto é chamar de filariose, o nome da doença. E nesse caso, qual que é o ciclo? Então, a fêmea, ela, ao se alimentar do sangue, ela introduz, as larvas. Então, penetração ativa das larvas. Essas larvas, elas alcançam os vasos sanguíneos, e depois os vasos linfáticos. Quando elas atingem os vasos linfáticos, aqui já no seu estágio adulto, esses vermes, eles se reproduzem nesses vasos linfáticos, produzem os ovinhos, né? Os adultos, a fêmea fica cheia ali de ovinhos através dessa reprodução sexuada. E esses ovinhos, eles eclodem em microfilárias, que foi a foto que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, os adultos se reproduzem, produzem os ovos, e os ovos eclodem nas microfilárias. O que que as microfilárias elas vão fazer? Primeiro, elas voltam para o vaso sanguíneo. Essas microfilárias, elas voltam para os vasos sanguíneos, normalmente no período noturno, elas voltam para a circulação periférica sanguínea e elas são sugadas novamente pela fêmea do mosquito Culex. Então, quando ela vai se alimentar de novo, ela acaba sugando essas microfilárias. E essas microfilárias na fêmea, elas se desenvolvem em estágio larval, se desenvolve aqui nos músculos torácicos, e se converte em um estágio larval, que é o estágio contaminante. Então, migra aqui para a probóscide, que é o órgão que realiza a picada, e essas larvas, elas são transmitidas para o humano novamente, tá? Então, microfilária é o estágio em que passa para o Culex, para a Culex. E lá no mosquito se transforma em larvas que vão ser as contaminantes de fato. Essas microfilárias, elas também elas vão ser transmitidas pela hematofagia, mas elas acabam também entupindo a circulação linfática e o líquido acaba extravasando e fica ali no espaço, no tecido, né? Se acumulam no tecido, por isso que causam o inchaço que a gente viu na foto, que é bem comum.
E, para finalizar, a última doença, a enterobiose ou oxiurose, oxiurus, que o parasita é o Enterobius vermiculares, é um parasita monoxênico, o humano é o único hospedeiro, dioico, tem sexos separados, e a contaminação é pela ingestão de ovos também, ou por alimentos contaminados com os ovos, ou pelo ciclo oral fecal. A própria pessoa se contamina, a gente vai ver. Local de ação, reprodução no intestino grosso, e essa doença causa uma coceira muito grande na região perianal. Profilaxia, higienização pessoal, higienização dos alimentos, saneamento básico também, com certeza, e o tratamento dos doentes. Aqui estão os ovos do Enterobius vermiculares, a fêmea grávida adulta, né, com vários ovinhos aqui, dá para ver nas fotos. E esse ciclo, ele é bem simples, né, porque ou a contaminação é por alimentos e água contaminados, né, com os ovos, ou a própria pessoa, né, contamina ciclo oral fecal. Então, a pessoa, ela se coça, por exemplo, e leva a mão à boca, com os ovinhos aqui na unha. Ela vai lá, leva a mão à boca e se contamina. Então, é uma autocontaminação aqui. Ou ela libera as fezes com os ovos para o ambiente e os ovos contaminam os alimentos. De qualquer forma, o que vai acontecer? Esses ovos eclodem no estômago e aqui na porção inicial do intestino delgado, que é o duodeno, e lá no intestino grosso se transformam em vermes adultos que vão se reproduzir. A fêmea vai liberar os ovos e os ovos eles saem com as fezes aqui ou ficam retidos e a pessoa vai lá e se coça. Então, pode ter essa autocontaminação. Os enteróbios que ficam no final do intestino, né, como está escrito aqui, eles podem migrar para a vagina, para a tubo uterina, então acaba virando uma doença até mais grave, né, ainda. Tudo bem? Então, esse é um ciclo mais simples, né, de ser estudado. E simples, os outros, as caridias e a ancilostomose são semelhantes e caem bastante, né? Então é importante também de serem estudados, e a filariose também. Foi inclusive questão recente de vestibular a filariose, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, estudem bastante. Muito obrigada, pessoal, por essa aula e até mais. Tchau, tchau.